Olá, nono ano, professora Marcela falando. Vamos estudar o capítulo 4 do livro 1, sais. Nesse capítulo, nós vamos ver compostos orgânicos, os lipídios. Então, os lipídios são caracterizados por serem oleosos ou gordurosos, insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos, como cloroformo e acetona. Por quê? Porque eles são moléculas apolares. E quando que eu sei que é uma molécula apolar? Quando tem cargas neutras. Os lipídios não possuem uma estrutura química bem definida, porém, em sua maioria, possuem os chamados ácidos graxos. Os ácidos graxos são orgânicos longos que possuem de 4 a 24 átomos de carbono. Então, lembra, eles estão enquadrados nos compostos orgânicos pelo fato de terem cadeias carbônicas. Aqui eu trouxe para vocês duas moléculas de ácidos graxos, saturado e insaturado. Saturado, quando ele tiver somente ligações simples ao longo da sua cadeia carbônica. Insaturado, você vai observar que ele é levemente curvado devido a essa ligação dupla que foi destacada aí em vermelho. Os 4 tipos de gordura, nós vamos ter aí as gorduras saturadas. Além da obesidade, esse tipo de gordura pode causar doenças cardiovasculares e até mesmo câncer. Então, você tem que estar alerta com a questão da sua alimentação. Nessa cozinha aí marrom para creme, nós temos as gorduras trans. Esse tipo de gordura, ela aumenta o colesterol ruim, o LDL, que é chamado lipoproteínas de baixa densidade, mas é utilizada a sigla LDL. E vocês podem observar nos exames de vocês de rotina que o médico ele solicita a medição dessas lipoproteínas de baixa densidade para saber se você está com colesterol ruim muito alto ou colesterol bom muito baixo ou muito alto, então eles ficam acompanhando essa evolução. E o colesterol bom, que é o HDL, que é lipoproteínas de alta densidade. Então, vocês estão observando aí como exemplo a batata frita, o sorvete, as bolachas, então, gorduras trans. Do outro lado, em verde, nós temos os monoinsaturados. Quando consumidos moderadamente, essa gordura traz consequências positivas ao organismo. Então, lembra que eu sempre falo para vocês, nem a mais, nem a menos. Tudo no corpo humano é homeostase. Em azul, nós vamos ver aí as gorduras poliinsaturadas. Essas gorduras também é benéfica quando consumidas com moderação. Então, nós temos aí a sardinha, o azeite de oliva. Então, vocês têm que ter esse cuidado aí com a questão alimentar. Classificação dos lipídios. Os lipídios são divididos aí em glicerídeos, que são gorduras e óleos geralmente formados pela ligação entre 2 tipos de molécula, um glicerol e 3 ácidos graxos. Como que vocês vão saber diferenciar óleos de gordura? Quando estiver na temperatura ambiente e forem líquidos, nós temos os óleos. Quando estiver na temperatura ambiente e tiver uma conformação sólida, são as gorduras. Cerídeos são representados pelas ceras, abundantes principalmente no reino vegetal, mas também são produzidas por animais, formados por um álcool e um ou mais ácidos graxos. Então, eu coloquei como exemplo aí para vocês a cera de abelha e a cera produzida pela glândula uropigiana em aves aquáticas para impermeabilizar suas penas e impedir que elas afundem na água. Lembrando também que o ser humano ele produz cera no ouvido, que é importantíssima para proteger o tímpano. Então, o ideal é você não utilizar a haste flexível dentro do ouvido, fazer a limpeza somente por fora. Aí você pode dizer, ai professora, mas e se eu produzo muita cera, vai tampar o meu ouvido?
Para isso, você pode estar procurando um otorrinolaringologista e ele vai estar te indicando uma medicação para que possa derreter essa cera e você poder fazer a asepsia só externamente. Porque quando você retira essa cera do ouvido, você deixa o seu tímpano desprotegido. E isso pode causar perda auditiva ao longo do tempo. Carotenoides são lipídios que possuem uma pigmentação vermelha, laranja ou amarela, sendo encontrada em vegetais. Essas pigmentações são importantes para a produção de vitaminas, por exemplo. Então, quanto mais colorido o prato, mais saudável. Esteroides são lipídios que não possuem ácidos graxos, presta bem atenção, não possuem ácidos graxos em suas estruturas. Eles atuam no organismo como hormônios e nos seres humanos são secretados pelas gônadas, que no caso a gônada masculina é o testículo e a feminina são os ovários, pelo córtex adrenal, que é uma glândula que fica sob os rins, também conhecida como suprarrenais, lembrando que córtex é a parte mais externa dessa glândula, e pela placenta, que é a estrutura embrionária. O colesterol faz parte da membrana plasmática de células animais, importantíssima nessa composição. Também pode compor os sais biliares, que são produzidos no fígado e armazenados na vesícula biliar, e tem a função de emulsificar as gorduras. Presta bem atenção, quando eu falo emulsificar, é quebrar a gordura em partículas menores. Por que eu chamei a atenção de vocês para isso? Porque alguns alunos confundem emulsificação com digestão, tá? Então, a digestão ela é feita pelo intestino delgado, ok? Os sais biliares, eles funcionam para quebrar os lipídios em partículas menores e assim as células intestinais conseguirem fazer essa absorção. Aldosterona e cortisol, produzido pelas suprarrenais. A aldosterona é um hormônio envolvido aí no equilíbrio do sódio no nosso corpo. Então, lembra que nós temos água e sais minerais no corpo. E o sódio é importantíssimo para a transmissão de impulsos nervosos. Então, a aldosterona ela ajuda a manter esse equilíbrio. Ela é liberada quando o seu corpo recebe um feedback dizendo, olha, a quantidade de sódio baixou. Então, ele vai lá buscar esse sódio dos seus rins e devolvem para a corrente sanguínea. O cortisol, que ele é importantíssimo aí na questão de anti-inflamatório no corpo, também de controle dos carboidratos, ok? Além de também controlar a questão do estresse. Os hormônios masculinos, como eu disse para vocês lá no início, produzido pelas gônadas. Então, nós temos aí no masculino a testosterona e femininos a progesterona e estrógeno. O colesterol pode ser obtido de duas maneiras, produzido no corpo pelo fígado e pelo intestino ou através da ingestão de alimentos de origem animal. Observação, não há colesterol na membrana plasmática de células vegetais, não há. Então, muito cuidado com isso. Olha as pegadinhas de vestibulares. Aqui eu vou falar com vocês sobre a aterosclerose, que é uma doença que muitas vezes começa na infância e vai se manifestar nas mulheres, nos homens, após os 55 anos e nas mulheres depois dos 65. Fatores que auxiliam no desenvolvimento da aterosclerose. O LDL, lembra que a gente falou ainda agora? Que é o colesterol ruim muito alto, o HDL, que é o colesterol bom muito baixo, a idade mais avançada, o sedentarismo, que é não praticar atividades físicas, o fumo, pressão alta, diabetes e obesidade. Então, a aterosclerose, ela funciona da seguinte maneira. O colesterol ruim, ele vai se depositando nos vasos sanguíneos, nas artérias,
e pode causar ao longo do tempo a interrupção do fluxo de sangue, por exemplo, no coração, causando um infarto do miocárdio, ou no nosso encéfalo, causando um acidente vascular encefálico. Então, ela bloqueia, ela obstrui a passagem do sangue, não consegue oxigenar o tecido e ele morre. Tá bom? E eu trouxe para vocês um vídeo para ilustrar e vocês entenderem melhor como funciona. Só um minutinho. Para entender melhor os efeitos da aterosclerose, vamos fazer uma viagem. Estamos dentro de uma artéria, viajando pelo corpo. E este é o colesterol. Você sabia que existem tipos diferentes? Os mais importantes são o colesterol LDL, conhecido como o colesterol ruim. Ele pode entupir suas artérias. E o colesterol HDL, chamado de colesterol bom porque acredita-se que ele ajuda a remover o colesterol ruim do corpo. Se houver algum dano ao revestimento da artéria, causado, por exemplo, por pressão arterial alta, as partículas do colesterol LDL têm mais probabilidade de entrar nesse revestimento do vaso. Quando o colesterol LDL entra na parede danificada da artéria, ele se transforma e pode levar à inflamação. Com o tempo, esse processo de oxidação e inflamação na parede da artéria cria algo chamado de placa aterosclerótica. Esse processo crônico, conhecido como aterosclerose, pode ter uma série de consequências, dependendo se a placa é estável ou instável. Uma placa estável pode continuar crescendo lentamente, reduzindo com o tempo o fluxo sanguíneo, mas sem necessariamente bloquear a artéria. Mas às vezes mesmo uma pequena placa pode se tornar instável e se romper, expondo o seu conteúdo. Isso é muito mais perigoso que uma placa estável. Se houver a formação de um coágulo, ele pode bloquear totalmente o fluxo de sangue. Os efeitos podem ser imediatos. Um bloqueio em uma artéria que leva o sangue ao coração pode causar um infarto do miocárdio. Um bloqueio em uma artéria que leva sangue ao cérebro pode causar um AVC. Então, aqui com o vídeo, deu para vocês observarem melhor como é que funciona esse processo. Então, vamos ter cuidado aí com a alimentação, vamos dar preferência a alimentos de origem vegetal, ok? Não que não possa comer de origem animal, gente, tá? Pode, mas tudo em equilíbrio no corpo humano. Fosfolipídios. Os fosfolipídios são formados por ligações entre moléculas de glicerol, 2 ácidos graxos mais ácido fosfórico e 2 cadeias de ácidos graxos, sendo uma saturada e a outra insaturada. Nós vimos que a saturada ela é retinha porque ela só tem ligações simples e a insaturada ela é levemente curvada devido à ligação dupla. Os fosfolipídios são moléculas anfipáticas. Anfi significa dupla. Então, ele tem uma região polar e uma região apolar. Na região polar, ela vai estar na cabeça dos fosfolipídios. Então, nós vamos ter uma cabeça hidrofílica. Hidro, água. Fílica, amiga. Então, ela é amiga da água. Ela tem afinidade com a água, essa cabeça hidrofílica. E a outra região apolar são as caudas hidrofóbicas. Hidro, água, fóbica, fobia, medo à água, ou seja, ela é inimiga da água. E os fosfolipídios estão presentes nas membranas celulares, então são importantíssimos, compondo aí a estrutura das membranas plasmáticas das células. Ok? Aqui eu deixei para vocês o roteiro de atividade que vocês devem estar realizando. Não esqueçam de fazer essas atividades online, tá? No último slide eu deixei o meu e-mail institucional, marcela.souza@aildaferreira.com.br. Então, vamos seguir a nossa rotina, cumprir nossas atividades diárias. Bom estudo e tchau, tchau!